Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O tema da nossa aula hoje é o passo a passo para chegar aos exercícios invertidos no Mat Pilates. Uma grande dificuldade que nós encontramos, nas nossas aulas de Mat Pilates é evoluir com os nossos alunos para os exercícios intermediários e avançados. Então aqui hoje nós vamos discutir sobre como organizar a nossa aula para que os nossos alunos consigam evoluir nos exercícios invertidos. Se você tem acompanhado o nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar com os seus amigos. Só assim nós vamos conseguir atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento. E vamos para a nossa aula. Então, como conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar das contraindicações para a realização dos exercícios invertidos e também do passo a passo para chegar a cada um deles, a cada um dos exercícios invertidos do Mat Pilates original. Então, quais são as contraindicações para esses exercícios invertidos? Então, se eu tenho um aluno que tem uma dor lombar crônica, com uma ciatalgia, um desconforto nessa região lombar, eu tenho esses exercícios invertidos estão contraindicados. Nas cervicalgias também, principalmente quando a cervicalgia é decorrente de hérnia de disco. Então eu preciso tomar cuidado porque a amplitude de flexão da coluna é uma grande amplitude, então eu posso deixar esse aluno mais sintomático. As gestantes também são exercícios contraindicados, então quando eu faço uma posição invertida, eu dificulto a chegada de oxigênio para o bebê e também a gestante está com a musculatura do abdômen já com diástase abdominal, não é aconselhável fazer flexão de grande amplitude como são nos exercícios invertidos. Hipertensão arterial também é uma contraindicação, principalmente se a pressão arterial do seu aluno não estiver regulada. Porque tem alunos que são medicados e que poderão realizar o exercício, mas alunos com a pressão arterial não regulada ainda, que estão testando medicações, é contraindicado. Hipertensão craniana, então se seu aluno tem alguma queixa de hipertensão craniana, de hipertensão ocular, nós também será contraindicado esses exercícios invertidos. E também nas síndromes vestibulares, como nós conhecemos por labirintite. Então, quando nós fazemos essa inversão do corpo, nosso sistema vestibular precisa se reorganizar em relação à percepção do nosso corpo no espaço. Então, talvez para pessoas que tenham essas síndromes vestibulares seja um desafio muito grande fazer os exercícios invertidos. Então, o primeiro passo, mobilidade da coluna em flexão. Então, o aluno que não tem mobilidade na coluna em flexão não vai conseguir fazer os exercícios invertidos. Então, vamos lá. O mínimo que o nosso aluno tem que fazer é o alongamento da coluna frente, o spine stretch. Então, ele pode chegar somente à flexão da coluna cervical e torácica e ele também tem que chegar a mão até o pé numa flexão de tronco também. Então, o primeiro passo é ter mobilidade da coluna em flexão. O segundo passo é ter força nos flexores da coluna e também nos flexores do quadril.
Então, para conseguir fazer um rollover, o meu aluno antes tem que conseguir fazer o roll-up. Então, o roll-up, eu vou inspirar, levando o dedo para o teto, soltar o ar fazendo a flexão completa da coluna e do quadril, inspiro mantendo e solto o ar, rolando a pelve no fêmur até chegar à posição inicial. Então, nesse exercício, eu tenho uma mobilidade da coluna à frente, né, de toda a cadeia posterior, e eu também trabalho o retorno do roll-up, começando pelo rolamento da pelve no fêmur, que é necessário para fazer o rollover. E aí nós vamos começar o terceiro passo, que é um processo didático para chegar ao rollover. Então nós vamos fazer a preparação para o rollover. Então eu vou inspirar, quando soltar o ar, eu vou fazer a posição compensatória, fazer a flexão de um quadril depois do outro e vou cruzar os tornozelos. Quando eu cruzo os tornozelos, eu faço uma rotação externa de quadril, o que vai permitir uma mobilidade maior, tanto dos flexores do quadril, quanto da pelve e da coluna lombar. Então fica mais fácil fazer essa retroversão, essa flexão, começando por baixo, para iniciar o movimento. Então, inspira, prepara, quando soltar o ar eu vou fazer o rolamento para trás. Nesse início, o seu aluno ele pode roubar um pouquinho com os flexores do quadril. Então, vocês podem observar que primeiro eu fiz a flexão do quadril para depois fazer a flexão da coluna. Então, é uma forma de ajudar esse movimento. E uma coisa que é muito importante também é esse apoio, né, do braço, né, para fixar o tronco durante esse rolamento, o início desse rolamento por cima. Agora, o rollover propriamente dito no Mat Pilates. Então, faço a posição compensatória, tiro uma perna e a outra 90 graus e vou fazer a extensão do quadril lá na frente. Inspira dedo para o teto. Quando soltar o ar, eu vou lá para trás na posição do rollover máxima. Então, para pessoas que têm uma grande mobilidade da cadeia posterior e da coluna, pode até encostar a ponta do pé no chão. Aí eu vou inspirar, mantendo a perna paralelo ao chão, abduzindo os quadris e vou voltar controlando o movimento até a posição inicial. Abduz e volta controlando o movimento até a posição inicial. No rollover, eu tenho a opção de, eu brinco sempre com os alunos, vocês vão roubar para subir, para fazer o início e vão treinar para voltar. Então, ele pode dar um impulsinho com a perna no início para chegar até a posição do rollover. E depois ele vai treinar a descida até com mais respirações, se for necessário, para ele ir controlando realmente essa flexão da coluna. Uma outra opção que nós temos é colocar a meia lua embaixo aqui do quadril para ficar com meio caminho andado, ou até mesmo rolo. Lembrando que como o rolo é instável, ele pode trazer uma dificuldade para esse movimento na hora do retorno das pernas. Uma outra opção que eu tenho é flexionar os quadris e os joelhos, estendo quando eu vou lá atrás e volto com os joelhos flexionados. Assim eu consigo privilegiar a mobilidade da coluna, fica mais fácil de flexionar a coluna. E eu também posso omitir essa abdução aqui dos quadris, que acaba que, como tem uma coreografia, acaba ficando mais difícil para o aluno na fase de aprendizagem. Então, eu posso ir treinando isso aos poucos. Então,
Para chegar ao rollover, o meu aluno tem que conseguir fazer o roll-up. Depois, nós vamos para o jackknife. O jackknife é um exercício já considerado avançado. Então, nós estávamos no básico, com a preparação do rollover, fomos para o intermediário com o rollover propriamente dito, agora nós vamos para o avançado. O que é importante lembrar? Quem não faz rollover não consegue fazer o jackknife. Então, percebem como um exercício vai ficando dependente do outro? Então, o jackknife, eu vou fazer, a respiração vai mudar um pouquinho. No rollover, a gente inspira levando o pé para o teto e solta o ar indo lá atrás, o máximo possível. Inspira deixando a perna paralela ao chão e retorna até a posição inicial. No jackknife, nós vamos inspirar já fazendo a posição do rollover. Quando soltar o ar, nós vamos fazer a extensão do quadril. Vamos inspirar parado, quando soltar o ar, nós vamos retornando a coluna devagar e retornando à posição inicial. Então, vamos lá. Estende a perna lá na frente. Inspira, vai lá para trás. Cheguei até a posição máxima aqui do rollover. Eu vou expirar fazendo a extensão do quadril sem perder a flexão da coluna. Isso é muito importante para a segurança da coluna cervical do seu aluno. Então, aqui eu não vou rolar até a coluna cervical, como normalmente a gente faz para fazer uma posição de vela, por exemplo. Nós vamos ficar com o peso na coluna torácica superior. Aí eu vou expirar, então, fazendo a extensão do quadril e mantendo a flexão da coluna. Notem que fica instável e vai dando uma vontade de jogar o peso para a cervical. Então, o jackknife no Pilates, ele não vai ficar retinho, tá? Ele vai manter uma flexão. Aí eu inspiro parada e solto o ar voltando uma vértebra de cada vez até chegar à posição inicial. Então, inspira, vai lá para trás, solta o ar, estende os quadris, mantendo a flexão da coluna e o peso na torácica alta. Inspira parado e solta o ar, retornando à posição inicial do movimento. Então, o grande desafio do jackknife é fazer aqui a extensão do quadril sem perder a flexão da coluna. Então, lembrando que o jackknife não vai ficar retinho. Quinto passo, nós vamos pensar agora no exercício que vem depois do jackknife, que é a scissor in air, então a tesoura no ar. Então, vamos pensar num processo didático. Para conseguir fazer a tesoura no ar, o meu aluno precisa conseguir fazer a tesoura no mat. Então, inspira, solta o ar e faz 2 pulsos de perna, mantendo a flexão da coluna. Então, ele vai precisar dessa força dos flexores da coluna e também da mobilidade de quadril e da coordenação para fazer o pulso das pernas. Então, é importante que ele faça a bicicleta. A tesoura no mat Pilates, que é considerado um exercício básico. Depois, nós vamos para a tesoura com o apoio da meia-lua. É esse apoio aqui que eu estava falando para começar a fazer o rollover. Então, como eu elevo o quadril, a pelve fica mais alta do que quando eu estou no chão, fica mais fácil de fazer o movimento. E aqui nós vamos fazer a tesoura, mais uma vez, que nessa posição a gente ganha um pouquinho de amplitude de movimento, que é o que nós vamos ganhar na tesoura no ar. Porém, eu vou ter que ter um controle da musculatura de tronco para conseguir manter a posição.
e chegamos à tesoura no ar. Então, para conseguir fazer a tesoura no ar, o meu aluno tem que fazer roll-up, rollover, jackknife, conseguir ter a coordenação das pernas para conseguir chegar a fazer a tesoura no ar, que é um exercício avançado. Então, eu tenho uma fase preparatória para chegar à posição da tesoura no ar. Então, eu vou inspirar, quando soltar o ar, inspiro, vou lá atrás. Solto o ar e faço a extensão do quadril e agora eu posso apoiar a mão, aqui as mãos atrás aqui da pelve, da coluna lombar. Então, a posição, a preparação para chegar na tesoura no ar é o jackknife. Só que agora, como eu vou movimentar o membro inferior, eu posso ter esse apoio das mãos para me ajudar com o movimento, sem deixar o tronco cair. Porém, eu não posso descansar em cima da mão. A mão é só um apoio, tá? Eu não posso soltar o peso aqui da pelve em cima dos braços. Então, cheguei até o jackknife, apoiei as mãos e aí eu vou fazer a tesoura no ar. Então, inspiro e solto o ar fazendo a tesoura. Pulsa ou não, né? Eu tenho a opção tanto de fazer somente a tesoura, quanto de fazer os pulsos, né, de pernas. Então, notem que aqui, para eu conseguir passar com a perna aqui atrás, né, deixa eu ver um pouquinho mais aqui. Para eu conseguir subir essa perna um pouco mais aqui, estender mais o quadril, eu tenho que ter muita mobilidade de quadril, para realmente eu conseguir abrir essa perna que está na direção do teto. Quando eu faço essa, é como se eu estivesse fazendo um jackknife com uma perna só. Então, é essa extensão de quadril que vai me ajudar a segurar o meu tronco nesse posicionamento da tesoura no ar. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Então, posição preparatória. Vai lá atrás inspirando e solta o ar fazendo jackknife e colocando a mão na lombar. Inspira, solta o ar e faz a extensão de um quadril e a flexão do outro. Une as duas pernas e troca. E eu posso fazer o pulso das pernas, sempre tentando manter a flexão da coluna e sem descansar no apoio dos braços. Bicicleta no ar. A grande dificuldade da bicicleta no ar é a coordenação do movimento. Então é interessante vocês ensinarem a bicicleta no ar primeiro na meia-lua, né, passando só o movimento da bicicleta. Então, o meu aluno vai começar sempre com uma tesoura. Então, ele fez a tesoura. Aí, ele vai manter o quadril parado e flexionar um joelho. Mantém o quadril parado, flexionou. Quando ele faz essa flexão do joelho aqui, né, eu não posso aumentar a flexão do quadril. Aí, essa perna vai subir e essa vai descer sem flexão, retinha. Passou, tesoura, flexiona, tesoura. Sempre eu termino no movimento da tesoura. Então, é ins, es. E eu posso fazer o movimento invertido, né? Então, começando de cima. Faz a flexão do joelho com o fêmur parado e passa uma perna e traz a outra. Então, eu tenho esses dois caminhos para fazer. Com o quadril que está estendido, começando. Então, es, ins, es, ins, es, ins. E com o quadril que está fletido. Então, sempre eu vou terminar em tesoura, né? A bicicleta no Pilates, ela não é tipo pedalando, não. É uma bicicleta fina, né, gente? Uma bicicleta elegante.
E agora a bicicleta propriamente dita. Então eu vou fazer aquela preparação, vou lá atrás e estendo o quadril no jackknife, e agora eu vou fazer o movimento da bicicleta. Então tesoura e bicicleta, ins, e sempre controlando o tronco em flexão. E eu posso fazer com as duas pernas, assim como a gente fez anteriormente na meia-lua. E desço devagar até a posição inicial. Então, é um exercício com um grau de dificuldade realmente avançado. Mas se nós soubermos evoluir os nossos alunos, nós vamos conseguir chegar a esses exercícios, respeitando sempre as contraindicações dos exercícios invertidos. E o último exercício invertido do Mat Pilates avançado é o Control Balance. Então, quem não faz rollover, jackknife, tesoura no ar e bicicleta no ar, não vai conseguir fazer o Control Balance. O Control Balance, ele precisa de mais força ainda dos flexores de quadril e de tronco, porque eu não tenho o apoio dos braços aqui embaixo para fazer um contrapeso. Os braços estão aqui para trás. Então eu vou ter que ir na força mesmo de flexores do quadril e flexores da coluna. Então eu vou fazer a posição inicial. Vou inspirar indo lá atrás, seguro os pés e vou expirar estendendo um quadril sem deixar o tronco descer. Então aqui é que está o controle do equilíbrio, né? Você conseguir fazer a extensão do quadril sem deixar o tronco voltar, né? Porque não tem o braço segurando aqui embaixo, né? Então é um exercício que eu vou precisar tanto da mobilidade da coluna quanto da força, mobilidade nos quadris e também do controle para retornar até a posição inicial. Então, essa foi a nossa aula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu espero vocês na próxima semana, na segunda-feira. Um grande abraço a todos e uma excelente semana.